Porque quando você não tem confiança de acreditar que vai dar certo, você tem muito medo. E eu tinha medo também, mas a minha fé era maior que o meu medo. Uhum. Porque tudo foi baseado na direção de Deus. Então, quando eu tive uma resposta de oração que era para eu ir para o mercado imobiliário, eu já tinha certeza que era de Deus. E quando é de Deus, a gente não tem muita dúvida. A gente tem aquela fé, tem o medo que vem, mas ele não nos paralisa mais, né? E hoje é um episódio muito especial. A Camila Félix, ela foi minha cliente de consultoria de imagem e é uma mulher que me inspira muito e eu tenho certeza que você vai ter grandes chaves aqui com a vida dela. Camila, ela é formada em Direito e está no mercado imobiliário há 15 anos e fundou a Inovare, essa imobiliária que hoje, inclusive, nós estamos gravando nesse espaço dela aqui. Camila, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você tanto no livro quanto nesse podcast. Obrigada, Marla, você é bem-vinda à nossa casa, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder contribuir com você, contribuir com o podcast. Espero inspirar muitas pessoas com a minha história. Tenho certeza que você vai inspirar, Camila, e eu vou já puxar de você aqui todas as chaves. É muito legal, gente, porque a Camila foi minha cliente de consultoria de imagem e ela chegou para mim tem quase 4 anos. 4 anos, acho que foi 2020... 2020? 2020 ou 2021. Foi 2020. Isso. Exatamente. E quando a Camila chegou para mim, tudo que eu vejo aqui nesse espaço da Inovare era um sonho. Então, como a gente estava conversando, porque geralmente quando a gente tem sonhos, a gente não sai contando para os 4 ventos, mas a gente tem pessoas específicas que vão nos ajudar na nossa jornada, que a gente conta. Então, para mim, realmente, ver tudo isso concretizar, eu arrepio até de falar, porque eu lembro de você sentar e falar para mim assim, Marla, eu quero criar a maior imobiliária de Uberlândia e eu quero criar uma imobiliária com um time só de mulheres. E hoje tudo isso se tornou real. Camila, então eu quero que você conte pra gente um pouquinho dessa trajetória, como que você começou, da onde veio esse sonho de fazer esse negócio ser diferente do que todo mundo faz. Então, Marla, quando eu te procurei, eu tinha acabado de me divorciar, né? Então, assim, a Inovare realmente era um sonho. Ela estava bem no iniciozinho ali. A gente ainda não tinha sede, lembra? Sim. A gente estava na pandemia, ainda, né? Então estava em home office ainda. A gente estava construindo a nossa primeira sede. E ver hoje tudo isso que a gente visualizou lá atrás, materializado, é muito bom, né? Mas a minha história é o seguinte, eu venho do mercado imobiliário, né? Eu era sócia de uma outra empresa e fiquei nessa outra empresa por quase 10 anos. E nessa outra empresa eu era sócia do meu ex-marido, né? Então nós nos divorciamos e resolvemos dividir a nossa carteira de imóveis. Então, nesse primeiro momento, a separação já é difícil, eu tava com um bebezinho de 10 meses apenas. E a gente fica muito perdida, né? Perdida profissionalmente também. Eu não sabia se eu seguiria, porque eu sou advogada, meu pai tem uma transportadora. Então eu não sabia se eu seguiria esse ramo de transporte, de advocacia, ou se eu continuaria no ramo imobiliário. E eu falo que tudo na minha vida foi direção de Deus. Então, nesses momentos que a gente passa muita dificuldade, né? Que a gente fica lá no fundo do poço mesmo, eu busquei muita ajuda em Deus. E a minha inspiração de continuar esse negócio veio de uma resposta de oração. Então, quando aconteceu, né? Eu falei, não, realmente, eu comecei a ver os clientes me chamando, mesmo eu ainda não sabendo para qual ramo eu iria, né? Os clientes todos os dias me chamando, tanto inquilino para alugar, proprietário para colocar o imóvel comigo, cliente para comprar. Eu falei, gente, eu já tenho uma história de 10 anos aqui, eu não vou deixar isso, né, para começar tudo do zero em outro ramo. E aí foi onde eu comecei a pensar em ser diferente. Esse era o meu propósito inicial. Como que eu vou abrir uma empresa? Porque aí, como nós decidimos separar, né, a imobiliária, ele ficou com toda a estrutura, com todo o nome, com tudo que nós tínhamos construído e eu realmente comecei tudo do zero. E aí eu comecei a pesquisar, né, a olhar referências no exterior, referências em outros lugares, em São Paulo, no Rio, para ver o que estava dando certo. E eu queria sempre ser diferente, então o nome já começou por aí. Inovare, né, vem de inovação. Então, por quê? Exatamente porque eu não queria ser mais uma imobiliária tradicional, queria fazer a diferença.
Então, quando nós fomos ali escolher quais os imóveis que ficaria para cada um, eu já preferi menos imóveis, mas com um valor maior, e ele ficou com mais imóveis e com valores menores. Então, ali eu já estava querendo ir para esse mercado de alto padrão. Era o meu primeiro ponto-chave, seria que eu queria ser nichada no mercado de alto padrão. E aí, com o tempo foi passando, eu fui vendo essas referências, né? E a gente já tinha uma carteira de aluguel estruturada. Então, a Inovário já começou com um certo faturamento, com uma quantidade de clientes. Só que em home office, porque eu não tinha nada, não tinha sede, não sabia para onde eu iria, se eu iria para um escritório pequenininho. Só que eu acreditava tanto no meu potencial que eu falei assim, gente, se lá atrás, com 19 anos, eu comecei uma empresa do zero e criamos uma carteira na época com mais de 500 imóveis, agora que eu já tenho conhecimento, já tenho a visibilidade dos meus clientes, então vai ser questão de tempo, né? Eu tinha muito essa visualização de que daria certo. E fé também, né? Porque a gente precisa ter fé. Precisa ter muita fé. Pra acreditar que realmente vai dar certo. E então eu falava assim, como que eu vou para um escritório pequenininho, que era o que eu conseguia pagar na época, mas eu pensava, eu vou investir e daqui um ano eu vou precisar ir para um imóvel maior. A mentalidade já de crescer, gente. E eu não queria, como eu iria trabalhar com alto padrão, como que eu ia também para uma coisa muito simples, né? Sim. Então eu ficava nesse impasse. E aí, quando eu falo, né, tudo é de Deus. E aí eu resolvi ir para um escritório pequenininho desses. E no dia eu não tava com paz no meu coração de ir para esse escritório. E aí eu recebi a minha gerente do banco na época lá e eu comentei com ela. Eu falei, nossa, Nayara, eu vou fechar um imóvel, eu tô aqui por enquanto, né? Mas não tô com paz no meu coração. Ela falou, Camila, meu pai tá construindo uma casa. Essa casa ele tá reformando para minha avó. E é lá numa avenida de grande fluxo aqui em Uberlândia, que é na Francisco Galassi, né? Por que você não vai lá conversar com ele? Às vezes ele deixa de reformar para minha avó e aluga comercial para você. E assim, Deus faz as coisas tão certas que ele foi um pai, um anjo na minha vida mesmo, porque eu peguei o projeto que eu sonhava, a gente conseguiu ajustar ali o valor, ele executou tudo que eu precisava, fez tudo, todas as divisórias, tudo que eu precisava, ele falava assim o tempo inteiro pra mim, Camila, eu quero que você seja feliz aqui. Então tudo que eu pedia pra ele, eu ficava até receosa, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então tudo que eu pedia pra ele, como que eu falo? Ele sonhou o meu sonho junto comigo. Então, foram 9 meses de obra, 9 meses a gente trabalhando de home office. E assim, quando a gente fala dos desafios, né, que você me perguntou. Nesse primeiro momento, quando a gente sai de um divórcio, a gente sai desamparada financeiramente, né? Até reestruturar tudo, então... E com filho pequeno. Com filho pequeno, início de pandemia, porque a pandemia veio em 2020. Eu me divorciei em dezembro de 2019. Então, assim, eu abri a Inovário no meio da pandemia. A gente lá com máscara, não podia fazer os atendimentos. Então, qual que foi a minha estratégia? Eu cuidava em torno de 250 imóveis, que foram os que ficaram para mim. Eu falei, eu vou trabalhar sozinha, porque eu preciso juntar dinheiro para eu comprar pelo menos os móveis do novo lugar. Gente, olha só. Olha só. E se vocês verem os móveis que tem aqui hoje... Eu precisava comprar os móveis, né? Então a gente, tipo assim, dividiu a carteira, eu não peguei dinheiro nenhum da outra empresa. A gente realmente começou tudo do zero. E aí eu falei, vou trabalhar 3 meses eu cuidando de toda a carteira, o que hoje, né, a gente tem aí mais de 15 pessoas para cuidar, eu cuidei sozinha. Então eu fazia locação, eu fazia rescisão, eu fazia o financeiro, eu fazia o jurídico, eu fazia o contrato, eu fazia tudo nesses 3 meses, porque eu falei, os 3 meses de faturamento, eu trabalhando sozinha, vai ser o que eu vou começar, né? E então, assim, fiquei lá no meu computador, na minha casa, e esse momento foi o momento mais difícil, assim, da empresa, porque eu tava com um bebê, e na pandemia, então home office, com o bebezinho em casa, tinha uma rede de apoio? Tinha, sempre tive minha mãe, tive uma rede de apoio, só que a gente sabe, né, como que é a demanda de um filho aí de 1 aninho na época. E aí...
Consegui, né? E fiquei 3 meses aí trabalhando sozinha. Logo depois eu chamei a minha irmã, falei, ó, já não tô dando conta, porque eu já precisava olhar a obra e já precisava de trabalhar. Então, eu chamei ela para me ajudar a responder os clientes, pelo menos, porque eles estavam ficando, às vezes, um tempinho maior sem resposta. Então, eu falei, Marina, você fica respondendo todos os clientes enquanto eu vou fazer o restante. E assim foi, ficou mais uns 3 meses, aí depois eu chamei minha outra irmã. Foi vindo a família. Foi. E a gente ficou numa salinha, tem foto desse dia, sabe? Legal. A gente ficou numa salinha que ainda era lá nessa outra imobiliária, que eu falei assim, ó, eu não tenho espaço para atender meus clientes ainda. A gente tá em obra, deixa eu ficar numa salinha aqui. Então a gente ficou numa salinha pequenininha. E aí ficou eu e minhas 2 irmãs, uma respondia o cliente, outra emitia os boletos e aquela coisa, né? E eu correndo atrás de tudo. E aí, assim foi. E aí, depois eu chamei um captador de imóveis, porque aí a gente começou a ter demanda e eu não tinha ninguém para ficar captando os imóveis na rua. Aí o Matheus, que já estava comigo lá, veio também para inovar, e aí começou nós 4. E aí, esse mesmo proprietário tinha um imóvel parado. E ele falou assim, Camila, eu tô com o meu imóvel parado ali, e eu tinha um prazo para sair, porque a gente colocou na nossa minuta de divórcio que eu precisava sair em tal data, né? E eu, meu Deus, minha obra não ficou pronta. E ele falou, tem um imóvel parado, você não quer ir para lá? Eu falei, nossa, eu preciso, né, ir para lá. E assim a gente fez, foi pro imóvel dele, e aí lá eu contratei um financeiro até para ficar só no financeiro, que é a Ju, que já tinha trabalhado comigo, que tá aqui com a gente até hoje. Contratei uma pessoa para ficar na locação, né? Porque até então eu nem imaginava vendas, porque lá nessa outra imobiliária eu só trabalhava com aluguel. E assim a gente foi acontecendo. Então aí eu contratei essa pessoa do aluguel. E aí logo a obra ficou pronta em fevereiro de 2021. Contratei uma recepcionista para ficar lá e assim foi indo, né? E aí foi um sonho ver aquilo lá materializado, ver a nossa sede que tinha ficado do jeito que eu queria, lógico, muito mais simples do que hoje, do que nós estamos aqui, mas assim, já era um sonho, né? Já era um imóvel lindo, novinho, tudo reformado. E ali tudo começou, né? Em fevereiro de 2021 nós fizemos essa mudança. E aí lá eu comecei a ter demanda por venda. E eu não sabia, quem vendia na nossa outra empresa era o meu ex-marido, então eu nunca tinha feito uma venda. E eu falo assim que Deus vai nos honrando, né, em tudo. E aí começou a ter um cliente ligou, vamos visitar um imóvel. Visitei e fechamos o primeiro contrato. Eu falei, gente, mas eu ganhei em uma comissão que eu ganho quase no mês inteiro da locação aqui, né, com esse tanto de funcionário e tal. E começou. No outro mês, outra cliente foi lá, viu o imóvel, visitamos, fechamos. No terceiro mês, a mesma coisa. No quarto mês, então, nós fizemos 3 vendas nos 3 primeiros meses da imobiliária. E aí, no terceiro mês, tem um desafio que nós passamos também, porque tudo, aqui eu falando tudo mesmo, né? Eu comprei em 10 vezes sem juros no cartão, computador, ar-condicionado, né? Comprei tudo em 10 vezes, que eu falei, bom, vou pagando com o faturamento da empresa, né? E aí a gente foi assaltado. Nossa empresa entraram lá com 3 meses de empresa e a gente foi assaltado. E levaram todos, assaltados assim, entraram lá, né, de madrugada e levaram todos os computadores, quebraram a imobiliária. E assim, quem conhecia a minha história sabia da minha dificuldade de né, estar ali. E aí foi desse jeito. Aí assaltou e todo mundo esperava a minha reação, como que eu iria chegar, os funcionários, as pessoas, né? E eu cheguei assim, gente, vamos com o que temos, cada um traga o seu computador até a gente comprar outros. Eu lembro que foi no mês de julho. Eu falei que a gente mudou em fevereiro, acho que foi em março que nós mudamos. E aí foi no mês de julho. E eu lembro que a gente, né, cada um levou o seu computador, a equipe ficou unida, a gente não deixou isso abalar, porque eu acho que isso, para os empreendedores que estão me vendo, é importante, né, da gente não deixar abalar com os desafios, com os percalços, porque nós, como líderes, todo mundo está nos enxergando, né? Então, você que dita como que nós que ditamos como que a empresa vai andar. Então eu lembro como se fosse hoje da cena, eu chegando na empresa e todo mundo me olhando. E às vezes as pessoas acharam que eu iria chorar,
né, ficar ali reclamando, meu Deus, por que isso aconteceu? E não, eu cheguei e falei, gente, sacode a poeira todo mundo, acontece, Deus tá querendo nos mostrar alguma coisa, foi esse o meu pensamento. Deus está querendo nos mostrar alguma coisa com isso, e eu sabia que nós trabalhamos com ética, com honestidade, que aquilo ali era um desafio que a gente iria transpor. E você acredita que naquele ano foi o melhor mês da imobiliária? Gente, como vocês podem ver, é muito interessante. Eu acho que você saber, se tem uma coisa que eu vi durante a sua fala aqui, é exatamente saber onde quer chegar. Ter essa visão de onde se queria chegar. E ao mesmo tempo, no meio do caminho, foram acontecendo coisas que você não esperava, e ter essa visão também de enxergar uma oportunidade. Eu acho que é muito sobre isso, né, Camila? Sim. E quando você começou a ver que as vendas iam ser realmente algo bom para a empresa, como que você estruturou tudo isso? Quais foram profissionais que você... Porque como você disse, não era a sua praia. Era o seu ex-marido que fazia. Então, como que a Camila desenvolveu? Porque muitas vezes a gente tem várias empreendedoras assistindo aqui e vai começar. Por onde eu começo? Quem eu busco? O que eu faço para, de fato, ter uma equipe que vai funcionar como a sua funciona? Isso foi uma estratégia diferente do mercado também. Por quê? Porque hoje as imobiliárias, muitas trabalham com volume de pessoas, né? Então, quanto mais volume, a imobiliária não tem um custo ali muito operacional com o corretor. Então, a maioria das imobiliárias grandes, todas são muitos corretores. E eu quis ir para o lado contrário. Eu falei, bom, como eu não tenho uma estrutura grande, né? Eu ainda não sei lidar com esse tanto de gente, eu preciso de pessoas que representem muito bem a minha empresa. E como então você fez uma seleção muito apurada. Isso. Eu fiz uma seleção. Então, qual que era o meu primeiro ponto? Eu queria pessoas de relacionamento. Então, como nós queríamos atingir o mercado de alto padrão, eu precisava de pegar pessoas que viviam o alto padrão, que tinham amizades no alto padrão, né? Então, eu fui chamando as amigas, né? Num primeiro momento, eu chamei uma amiga que ela já estava no mercado imobiliário há um tempo. Depois foram tendo indicações também. Então, na nossa primeira turma, 2 pessoas foram ex-bancárias. Então, já eram pessoas que tinham uma carteira de cliente, que trabalhavam com uma carteira de alto padrão. Peguei uma pessoa que fazia construção, então também lidava aí com esse mercado, né? E aí nós iniciamos a nossa primeira turma de vendas, com 4 pessoas. Depois, 4 meses depois, mais 4 pessoas. Depois, mais 4 meses, mais 4 pessoas. E aí nós finalizamos nossas contratações, porque sempre foi assim, a gente nunca deixava vaga em aberto. E como que você ia mantendo o padrão dessas pessoas novas que iam entrar? Porque eu vejo que você investe muito em treinamentos. Sim. Como que você lidou com isso? Porque essa é uma boa chave. Eu acho que as pessoas às vezes, por mais que são conhecidos, não são intencionais. Exatamente. Então a gente vê muita intencionalidade aí na sua jornada. Então como que você conseguiu manter esse padrão ao longo porque a gente percebe que foi rápido. Foi rápido. A gente fala assim, nós que estamos dentro da jornada não achamos tão rápido, mas quando a gente vai ver data, é rápido, né? Como que foi? Nesse primeiro momento, eu mesma que selecionei, mas aí, como começou a ter resultado, porque eu acho que nós, como empresa, somos medidos pelos nossos resultados. Sim. E principalmente no mercado imobiliário, porque tem muito lançamento, então tem eventos de lançamento. Ali, todo mundo vê quem tá vendendo e quem não está, porque... E ainda mais em uma cidade pequena como Uberlândia. Cidade pequena, né? Vê que tá atendendo os clientes. Então, a gente começou a participar de todos os lançamentos. E na época, a gente tinha uma equipe de 4, 8 pessoas. E aí, eu lembro que nós tivemos um lançamento que nós realmente nos dedicamos muito e nós ficamos em segundo lugar. Uma equipe de 8 corretores, frente a frente com imobiliárias que tinham 150, 200 corretores. Meu Deus. Então, nós fizemos 7 milhões e 500, mais ou menos, em um dia. E aí, depois disso, os próprios corretores começaram a nos procurar. Então, assim, nesse primeiro momento, foi eu mesma pensando quem que poderia representar a Inovare, quem que vive o alto padrão. Nós tínhamos também o critério de algumas corretoras moravam em condomínio fechado, que era onde nós queríamos atingir. E nessa primeira turma, ninguém era do mercado imobiliário. Acho que 1 ou 2 que eram do mercado de baixo padrão. Então, assim, ninguém era do mercado imobiliário. E é o que mesmo você assim, falou. você teve resultado.
eu preferi pegar pessoas que tinham um relacionamento e treinar, porque vendas é um processo. Então, nós fomos treinando, a gente treinava tudo, desde a parte de vestimenta, desde a parte de comunicação. Então, assim, não só venda, 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 tudo que está por trás da venda também. Legal, E isso o é uma chave processo? poderosa, gente, porque as É. pessoas acham que é só vender. Que é só vender, não é. Tudo comunica, eu sempre pensei isso, né? Tudo comunica. Então, tudo que a gente representa, né? Tudo que representa a Sim. empresa tinha que ter muito E cuidado. até quando a gente foi fazer a parte da consultoria, o alinhamento para esse público. Ah, então, você começou falando, né? Que eu sabia muito bem onde eu queria chegar. E quando, né, nós abrimos a imobiliária, eu falei, gente, eu não estou satisfeita com a minha imagem. Por quê? Porque eu não era a autora da minha história, estava sempre nos bastidores da outra imobiliária. Então eu falei, agora eu preciso me posicionar como autora, como a dona da Inovare. E eu via os seus conteúdos, então comecei a seguir você, tudo começa com namoro, né? Comecei a seguir, fui vendo alguns amigos, né, que também estavam fazendo consultoria com você, e eu falei, eu preciso disso, eu preciso não só me ver dessa forma, mas também ser, né? Mostrar. Mostrar. E aí nós fizemos o nosso processo de consultoria, que foi muito bom, assim, eu realmente me vi como uma mulher empoderada, que estava confiante para atender os clientes, para contratar, porque a gente tem que estar confiante para tudo, né? Para tanto atender os clientes, fechar negócio, contratar todos os colaboradores. E foi muito importante o nosso processo. Não adianta, né, você ter, a gente sempre falava sobre isso, não adianta você ter o melhor imóvel do mundo se você não sente que você pode vender o melhor imóvel do mundo. Tudo é confiança. Para os melhores clientes. Então, vira essa incoerência. Eu quero até aproveitar esse adendo, Camila, no sentido de que existem muitas pessoas que passam pelo mesmo processo com você no seguinte sentido. Às vezes, ela viveu casada por muito tempo, tem mulheres que só o marido trabalhava, ou às vezes trabalhava junto como você, e essa mulher era o bastidor. Sim. Então, quais foram as dores que a Camila tinha e como você superou isso durante essa jornada que possa, de fato, inspirar outras mulheres? Na verdade, eu não tive muita escolha, né? A partir do momento que, né, teve o divórcio ali, a ruptura da empresa, eu precisava pensar, ou eu faço, ou não tinha jeito, né? Mas é até importante porque eu tive muito apoio dos meus pais. Eu vim de uma família estruturada. Sim. Né? É importante também, assim, por mais que nesse momento a gente estava passando por essa situação, mas eu vim de uma família estruturada. Sim. Meus pais são pessoas... Eu tenho uma família estruturada, tanto financeiramente como emocionalmente, né? Então, no primeiro momento, meu pai falou para mim, minha filha, eles moravam numa casa de 1.000 metros. Minha suíte estava lá pronta para mim, se eu quisesse voltar para a casa dos meus pais. E eu falei, não, eu quero, né, ter o meu próprio canto, construir a minha jornada. Meu pai falava, não, minha filha, volta para cá, aqui você não vai ter custo com ajudante, você não vai ter custo com aluguel, com isso, com aquilo. E eu falei, não, pai, eu quero seguir a minha jornada. E então, assim, essa independência, né, de querer e acreditar. Porque quando você não tem confiança de acreditar que vai dar certo, você tem muito medo. E eu tinha medo também, mas a minha fé era maior que o meu medo. Porque tudo foi baseado na direção de Deus. Então, quando eu tive uma resposta de oração que era para eu ir para o mercado imobiliário, eu já tinha certeza que era de Deus. E quando é de Deus, a gente não tem muita dúvida. A gente tem aquela fé, tem o medo que vem, mas ele não nos paralisa mais, né? Então, o que foi o meu maior insight? Até para ter um time de mulheres também. Isso. É exatamente entender que nós não temos noção da força que nós temos, do poder que nós temos. E muitas vezes, quando nós estamos atrás dos bastidores, ali vivendo muito tempo pela família, né? São muitas mulheres que vivem muito pela família. Às vezes a gente nem se acha mais útil na sociedade. Então, eu quis mostrar isso. Nessas duas primeiras turmas, nós tínhamos 2 pessoas que viveram muito pela família. E quando fizeram a primeira venda e falaram assim, nossa, eu posso ter uma ajudante dentro de casa, eu posso conquistar as minhas coisas. Isso, para mim, é mais gratificante
do que o dinheiro que cai na conta da empresa. E eu acho que o sucesso é isso, não é só o dinheiro, né? As coisas materiais, elas são consequência do que nós fazemos. Mas o propósito de realmente ver aquelas mulheres que não eram nada, que os maridos também não as viam, né? Com utilidade no mercado de trabalho e vê-las conseguindo conquistar as suas próprias coisas, para mim tem mais valor do que o dinheiro. Então, eu acho que o sucesso da empresa se deve muito a isso também, né? De não ver só um cifrão em cada uma. Em cada venda, em cada profissional. E em cada pessoa também, né? Porque às vezes, como tem pessoas que demoram, já tive corretoras aqui que demoraram 6 meses para fazer a primeira venda. Mas quando fez a primeira venda, ganhou 80 mil reais de comissão. Então, assim, e aí vai criando confiança, e aí na próxima venda já está mais confiante, já aumenta, e assim as coisas vão acontecendo. Eu acho que isso é muito legal. Da mesma forma o meu trabalho também. No final das contas, o que mais vale é isso, é ver a pessoa que às vezes não sabia quem era, não se sentia, e saber que você fala, a gente estava conversando sobre isso muito hoje, saber que você teve uma pontinha ali, um dedinho seu nessa jornada. Eu acho que no final das contas, não é sobre aqui, né? E quando a gente fala, eu sempre tive muito cuidado com a energia da empresa. Isso é uma coisa muito importante também, de ter o cuidado e o olhar, de olhar as maçãs podres e tirar. Isso é importante. Porque um ambiente de mulheres, muitas pessoas falam, gente, lá deve ser muito difícil, né, e tal. Essa era uma pergunta que eu já ia fazer, como lidar com tanto hormônio junto? E assim, nós temos homens no time. É engraçado que hoje nós temos 4 homens no time, 3 diretores e um captador. Então, assim, não existe um preconceito, nada disso. Pelo contrário, eles somam muito na empresa. Sim. Só que a parte comercial, nós resolvemos ficar só com mulheres. Só com o time de mulheres. E isso é muito importante, a gente dedicar essa parte de... como que eu falo? De energia mesmo da empresa, das pessoas virem trabalhar felizes, né? De uma ajudar a outra, não ter esse clima de inveja, de competição. Então, assim, hoje, todas as pessoas que chegam na empresa, é a primeira coisa que elas falam, que nós somos uma empresa que realmente nós torcemos muito um pelas outras, né? Nós cuidamos muito dessa parte de energia. Muitos empreendedores, eles não tem essa atenção, trabalham. Não tem só essa atenção, é cada um fazendo o seu e pronto. Então, eu sempre cuidei, hoje a nossa missão, né, que estaria em outra sala, é cuidar de cada negócio para que ele se torne único e inesquecível. Então, esse cuidado vem tanto delas com os clientes, quanto nós, né, como líderes, cuidando também dos nossos liderados. Isso é importante, porque a questão da liderança faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E eu vejo, Camila, também, assim, já conheço e acompanho você também, que você também tem esse princípio da fé muito forte. Muito. Porque às vezes as pessoas acham que tem que dissociar o que você faz na empresa, o que você faz em casa você não faz na empresa. E quando elas entendem e às vezes também tem gente que acha que se eu me posicionar, eu vou perder cliente. Sim. Mas eu sempre falo muito sobre isso, que quando eu me posiciono também, eu atraio essas pessoas que se conectam exatamente por isso. Então, a gente sabe quando você vai vender uma casa, você está vendendo sonhos, você está vendendo para famílias. Sim. Então, quando você sabe que está lidando com uma empresa que tem valores de fé, e você traz muito isso, você tem essa parte aqui muito forte e muito explícita, né? Explícita, nós começamos em janeiro do ano passado. Na verdade, era um propósito meu, mas como eu falo, não tem como dissociar CPF e CNPJ. Principalmente quando você quer eu não quero volume na empresa. Porque se quisesse, eu poderia abrir a torneirinha que tinha 100 pessoas para entrar aqui. Sim. Só que esse não é o nosso propósito, né? Então, uma das coisas que foi o propósito meu no ano passado seria realmente me aproximar mais de Deus, porque eu vejo tudo que Ele tem feito na minha vida, todos os milagres, né? Tanto na parte pessoal também, como profissional, e sem contar que no meio desse caminho eu tive um diagnóstico de autismo no meu filho, e na verdade não era um diagnóstico, era um alto risco para autismo. Sim.
E nós tivemos, né, um milagre que foi Sério? a cura. Não existe Eu me lembro cura para disso autismo, na né? época, mas eu não soube do desenrolar É, depois. na verdade, não pode ter diagnóstico com uma criança abaixo de 5 anos. Então, ele foi com 1 ano e 10 meses e tem lá, né, o alto risco para autismo. E aí nós fizemos, nesse tempo de abertura de empresa, todas as manhãs eu tinha que fazer todas as terapias com ele. Meu Então, eu me Deus. ausentava da empresa e todo mundo já sabia, né, o porquê. Porque o método que ele fazia eram 3 horas por dia. Durante a parte da manhã. Então, eu acompanhava, né? E aí, então assim, nós tivemos, agora com 5 anos, nós voltamos, né? Que agora ele já conseguia dar um diagnóstico e realmente o Augusto é uma criança perfeita. Que bênção. Não tem nada. E foi um milagre. Eu creio que é um milagre, Sim. né? Que realmente é um milagre. Mas vendo tudo isso, vendo todos os milagres, foi um propósito que eu fiz em 2023, né? Que a gente tá falando do ano passado. Porque... Em 2023, nós começamos em janeiro de 2023. Que eu queria me aproximar mais de Deus. E eu convidei uma amiga para todas as segundas-feiras. A gente tem a nossa reunião de alinhamento da semana. E antes da reunião, ela ficar 1 hora aqui com a gente, falando um pouco da palavra de Deus. Então, nós fazemos duas músicas de louvor, depois nós temos uma palavra. E tem sido bênção, assim. Você percebe diferença, assim, de quando você fazia reuniões de alinhamento sem e hoje com... Total. Não só na empresa, mas na vida de cada um, né? Então, o que eu acho muito legal, porque as pessoas vêm, elas nos acompanham. Sim. E elas veem a transformação da nossa vida pelo que Deus faz, porque nada é por mim. Tudo é pelo favor dele na nossa vida, né? Então, as pessoas veem isso e elas querem, têm sede disso também, mas não sabem como. Então, quando você coloca aqui uma ministra da palavra de Deus falando os caminhos, isso se torna mais fácil. Então, assim, eu falo que aqui na imobiliária nós não somos só uma empresa, nós resgatamos almas para Jesus, né? Que forte. Então, a gente realmente vê muita diferença na vida dos colaboradores, de quem participa. Isso tem tomado uma proporção tão grande que os clientes querem vir. Sim. E lá no outro espaço, nós não tínhamos espaço para receber. E aqui nós queremos agora, nesse 2025, realmente fazer esses momentos de que quem seja aberto. Quem quiser participar, que esteja à vontade, porque nós aqui somos uma casa que serve a Deus. Olha. E deixamos isso claro, igual você falou. Logicamente, quem não comunga da mesma fé que nós, vai nos afastar, mas tá tudo bem. A gente prefere se conectar com quem tem, né? E a gente não fala de religião. É apenas Deus, Jesus e Espírito Santo. É sobre ele, né? Sobre ele, por ele, pra ele são todas as coisas. Exatamente. Então, Camila, agora a gente tá aqui gravando hoje na sua nova casa, depois de toda essa jornada que você trouxe pra gente, tantos desafios ao mesmo tempo, tantos aprendizados. Eu acredito que quem está assistindo deve ter pegado muitas chaves, a questão da visão, a questão de ser uma líder que realmente eleva as pessoas que estão, que não é sobre dinheiro, que é sobre, de fato, propósito, e tantos outros insights que você trouxe aqui pra gente. E quando você, agora, nessa nova casa, já não teve tanta dificuldade, como que você olha para essa trajetória toda da Camila? O que você tira de tudo isso? Sinceramente, tem hora que eu nem acredito. Acho que a ficha demora a cair. A ficha demora a cair, assim, ver tudo materializado, porque essa nova fase que nós estamos vivendo, nós estruturamos ela por 1 ano e meio. Meu Deus. Então eu fui fazer uma consultoria, porque eu sempre fui muito acelerada e sempre quis inovar muito, fazer muito diferente, então assim, está no meu DNA. Só que eu não conseguia colocar isso no papel para executar. Sabe quando você tem muitas ideias e você não consegue executar? E é uma coisa importante, quando a gente não tem essa habilidade, nós temos que contratar ou ter pessoas ao nosso lado que tenham, né? Sim. Então eu fiz a contratação de uma consultoria de planejamento estratégico para fazer o planejamento pelos próximos 5 anos da Inovário. Olha só. E essa pessoa foi, assim, uma chave realmente para estar, né, para fazer tudo isso acontecer, porque ela conseguiu captar tudo que eu tinha de ideia, inclusive nós vamos ter um espaço aqui do mural de toda a nossa história. E aí ele guardou todos os rabiscos que nós fizemos nessa primeira reunião, eu falando todas as minhas ideias e ele anotando, nós dois anotando junto.
Por quê? Porque eu não queria ser só mais uma imobiliária. Então, hoje, a gente vira grupo Inovare, né? Sim, eu vi. Até quero aproveitar para você nos explicar sobre Vou isso. te explicar. O que é o grupo? Primeiramente, nós queríamos focar no nosso cliente de alto padrão. Sim, Então, nesses 3 anos, 4 anos de empresa, nós conseguimos alcançar a visibilidade do mercado nesse nicho de alto padrão. sim. Então, o mais difícil nós conseguimos, né? Que foi a visibilidade de todo do mercado. E nós queríamos entender se realmente nós continuaríamos focados nesse público ou não, se a gente abria, como todas as imobiliárias de Uberlândia. Hoje não tem nenhuma que é focada nesse perfil. E aí nós fizemos uma pesquisa, entendemos que faria sentido, né? A gente fez uma pesquisa que 6% da população de Uberlândia é o nosso cliente, então faria sentido a gente se posicionar. E aí nós criamos um grupo de empresas aqui dentro para atender esse cliente em todas as questões. Então, além da parte imobiliária, que é a venda, a compra e o aluguel, hoje nós temos a construtora aqui dentro. Então, eu posso vender um terreno para o meu cliente e construir para ele também, o que nós não tínhamos. Isso você consegue faturar em várias frentes. Em várias também. frentes, Nós temos a parte de investimentos, então o cliente vendeu uma casa ali de 5 milhões, não sabe mais o que fazer com o dinheiro. Antes a gente indicava alguns parceiros, hoje nós temos dentro do grupo uma empresa de investimentos. Nós temos a parte do concierge, que é a reforma, tanto de imóveis para aluguel quanto para imóveis de venda, que a gente consegue agora pegar o imóvel, vender. Sempre tem uma reforminha ali, né? Certo. E a gente consegue fazer essa reforma e entregar o imóvel 100% pronto para o cliente. Toda essa parte de arquitetura, de design. Que legal. E várias outras frentes que ainda a gente tem o planejamento para lançar. Então, nesse primeiro momento, nós estamos com a imobiliária, né? Que é a parte de compra, venda e aluguel, e com a construtora. Mas ano que vem, esse ano de 2025, na verdade, nós já vamos lançar essas outras empresas, todas debaixo do mesmo grupo, com a ideia de atingir apenas o público de alto padrão. Sim, isso é muito legal, porque além de fato, você atender o seu cliente em todas as demandas, eu sempre vi isso muito. A gente tem que ficar indo em um lugar, faz isso, em outro lugar, faz aquilo. Isso sempre me incomodou muito. Correspondente bancário vai ter dentro do nosso grupo, consórcio. Então, tudo que envolve o cliente, a gente tem facilidade para ele, né? Você gera a experiência melhor para o seu cliente. Porque ele tá e ao mesmo tempo, de forma inteligente, é uma forma de você faturar de mais outras formas. Sim. Né? Que muitas pessoas às vezes não pensam sobre isso, fica puxando ali, fica só fazendo o que entrega. Então, para quê? Foi o mesmo pensamento que eu tinha quando eu fiz consultoria. Eu faço a consultoria, ok, aí eu levo o cliente, dou dinheiro para um monte de lojas, eu não tenho nem um pouco para mim e eu nem encontro tudo que eu preciso para o cliente. Então, eu falei, cara, eu tô perdendo uma oportunidade aqui. Além de realizar um sonho, eu tô perdendo a oportunidade. Sim. Então, é realmente isso, ter essa visão. Eu acho que é exatamente você querer ver a dor do seu cliente, porque nós enxergamos a dor. É uma dor. E poder, quando está dentro de um mesmo ecossistema, que hoje nós chamamos de ecossistema imobiliário. Como está dentro de um ecossistema, nós conseguimos atender ele em todas as pontas e ver a experiência dele em todas as pontas também. Isso é muito legal. Então, Camila, e se você pudesse olhar para trás, como a gente fala, as nossas histórias carregam, as nossas viradas de chaves se tornam de fato inspiração para outras pessoas. Quando você olha para toda essa jornada, todo esse crescimento, o que você olha que fala assim, que fez toda a diferença na sua vida e que você deixa para os nossos espectadores para que eles possam pegar essa chave para a jornada de vida deles? Eu acho que, principalmente, a gente tem empatia pelo próximo. Que seja o colaborador, que seja o cliente, que seja um parceiro. A empatia é a gente se colocar no lugar do outro, né? Sim. E não querer só se sobressair. E nem deixar que... Hoje nós estamos num lugar lindo como esse, né? Mas não deixar que suba. Que suba o nosso ego, suba a nossa... Nada é por nós, como eu falei, né? Então eu acho que é isso, assim. E é o que eu vejo que a minha equipe me vê dessa forma. Então, a gente não tem muito turnover. Na verdade, a gente não tem quase nada de turnover, exatamente pela liderança. E até os líderes, hoje nós temos 4 líderes na empresa. Até os líderes, né, que estão nessa jornada, eles
precisam entender isso também, porque é um propósito. É né? sobre a Quando cultura gente fala, do negócio. Cultura. Cultura Quando é nós importante. falamos de cuidar, nós abrimos e fechamos a nossa reunião com a nossa missão. E a missão da empresa, ela tem que estar enraizada em todo mundo, desde a recepção até a pessoa que limpa aqui, porque ela tem que limpar com amor, tem que, né? Então eu acho que a cultura da empresa ser forte, de nós termos empatia pelo próximo, é uma das grandes chaves para quem quer crescer. Eu vejo muito isso, essa questão da cultura, porque em muitos casos, muitos clientes chegam para mim. Primeiro, eles criam uma cultura linda em um quadro, mas na verdade essa cultura não tem nada a ver com CPF. E não adianta. O nosso CNPJ é reflexo do CPF. Não adianta você colocar algo lindo que não é seu valor. Ou ao mesmo tempo você colocar algo que é seu valor e você não executa. Então as pessoas só vão comprar o que a gente acredita. Então a gente vê isso muito no resultado realmente. Estando aqui hoje eu vi desde a pessoa que nos serve a água até as pessoas que conversam com a gente, que são os profissionais mesmo. Eles nos tratam com a mesma alegria, com a mesma energia. Eu vi isso muito claro hoje, sabe? Que eu sou muito de perceber. Eu percebo tudo ao meu redor. Então isso para mim ficou muito claro, porque como a gente já trabalhou também e eu conheço a sua história, então eu gosto sempre de avaliar, tem alguma coisa aqui que pode como ser tá, como feedback, sim, né? e realmente assim, isso me chamou muita atenção, principalmente da pessoa que me serve a água. Que alegria, que a forma que ela trata a gente, sim. E aí ao mesmo tempo as corretoras. Então assim, realmente, Camila, sua história é muito inspiradora. Obrigada. Tem grande sucesso aí. E agora eu quero ver você, como a gente sempre fala, a gente deixa isso gravado, eu sempre falo, a Camila, ela impacta muitas vidas, ela impacta tudo aqui ao redor, mas o que essa mulher carrega, eu tenho certeza que vai impactar ainda muitas outras vidas. Amém. No fora, né? Porque à medida que a gente vai descascando, como se a gente fosse uma cebola, a gente vai para novas fases. Então, eu creio que com essa nova fase, vocês ainda vão ver a Camila aí muito mais forte para fora, trazendo isso porque outras pessoas de fato precisam aprender. Sim. E pegar todos esses insights que você nos trouxe. E eu acho que é isso que me chama mais atenção, que não é o empoderamento do mundo, que nós queremos apenas ser imagem e semelhança do nosso Senhor, né? E o poder é Ele que nos dá. Eu acho que quando a gente tem muito firmada a nossa identidade, de saber quem nós somos, o que nós conseguimos, eu acho que é um legado mesmo que nós deixamos, passa a ser, não é mais só uma história, né? Vai criando um legado. Então, toda essa jornada, né? Desafios todos nós vamos passar, eu passei por vários, né? Lidar com pessoas não é fácil, você tem que gostar, por isso que eu falei da empatia. E a liderança, né? E quando, um dos pontos chaves que eu não falei aqui, mas eu acho importante ressaltar agora nesse momento, é que a gente tem que buscar ajuda e conhecimento que a gente não tem. Por exemplo, eu busquei a sua ajuda, né? Para eu me tornar, me mostrar uma pessoa que eu não era. Eu busquei uma consultoria, eu busco muitos cursos para entender método de venda, tudo relacionado a tudo, autoconhecimento. Então eu acho que essa busca também por conhecimento faz muita diferença. A gente consegue aplicar e você sempre tem um insight, né? Nossa, vou aplicar isso na minha empresa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, acho que é esse conjunto de coisas aí. Que legal. Realmente faz muita diferença a gente ter pessoas certas nos momentos certos e nas dores certas que a gente vive aí. Sim. Nessa nossa jornada de empreendedorismo que não é fácil. Camila, quero te agradecer. Imagina. Foi incrível ouvir a sua história aqui mais uma vez, realmente estar aqui nesse resultado de tudo aquilo que você me trouxe lá atrás. É um privilégio para mim. Eu tenho certeza que muitas mulheres vão se inspirar também com a sua história. Então, Camila, eu quero te agradecer por ter aberto seu coração. Eu sei que você não contava essa história para muitas pessoas, agora as pessoas vão conhecer essa história. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Obrigada pelo seu sim. E agora, pessoal, se você
ainda não acompanha o nosso podcast, você clica aqui embaixo para seguir, para você acompanhar todos os episódios. E se você foi inspirado pela história da Camila, aproveite e compartilhe essa história com mais pessoas, para que outras pessoas também possam ter acesso a ela. Obrigada e até o próximo episódio. Obrigada.